pai milionário testou 25 mulheres em 18 meses. 25 dates onde ele fingia que o cartão negava. Onde vestia roupa de brechó. Onde dirigia um carro que mal pegava. Depois que a ex-mulher dele se separou e levou metade da fortuna, Tiago Coutinho fez um juramento. Nunca mais seria amado pelo dinheiro. Então ele fingia ser quebrado em todos os dates. 25 mulheres reprovaram. Algumas inventaram desculpas antes da entrada chegar. Outras sumiram depois de um jantar. Uma riu na cara dele quando disse que não podia pagar a sobremesa. Aí ele conheceu Helena Mendes, uma garçonete que pegava 2 turnos seguidos só para manter o irmãozinho vivo. Uma mulher que tinha todos os motivos para dar um perdido num cara sem grana. Mas quando o cartão do Tiago negou no primeiro jantar, Helena nem piscou. Tirou o dinheiro das gorjetas, ainda quentinho do avental, e pagou a conta sem hesitar. 3 dates depois, ela ainda estava lá. Tiago valia 43 milhões de dólares. Tinha um império de tecnologia. O pentose dele tinha vista que a maioria só via em revista. E Helena não fazia ideia. Hoje era o teste final. Se ela passasse, ele contava tudo. Se reprovasse, ele sumia como sempre fez. Mas sentado de frente para ela agora, vendo o sorriso dela apesar do cansaço marcado no rosto, Tiago percebeu algo que o apavorou. E se ela passasse no teste? E depois odiasse ele por ter feito o teste? Antes de continuar, me conta nos comentários. De onde no mundo você está assistindo? A gente ama ver como essas histórias chegam longe. E se essa história te tocou, dá like, compartilha e se inscreve. Tiago viu Helena pela primeira vez numa terça-tarde, sentado sozinho no carro do lado de fora de uma lanchonete que ele nunca tinha notado. Tinha acabado de sair do date número 23. Uma mulher que pediu lagosta e champanhe. Depois descobriu uma emergência familiar no momento que o cartão negou. Ele estava cansado. Cansado das jogadas. Cansado dos testes. Cansado do vazio no peito toda vez que outra mulher provava que a ex dele estava certa. Que amor era só mais uma transação. Que todo mundo tinha um preço. A lanchonete parecia parada nos anos 80. Buffet de vinil rachado, neon piscando. Lugar que provavelmente servia café em xícara lascada. Tiago quase passou direto. Aí viu ela pela janela. Uma garçonete de cabelo escuro preso num coque bagunçado, repondo o café de um senhor idoso. Quando a mão do homem tremeu e derrubou o copo d'água, ela não bufou nem revirou os olhos. Só sorriu, um sorriso de verdade daqueles que Tiago não via há meses, e limpou tudo enquanto perguntava se ele precisava de mais alguma coisa. Aquele momento parou ele. Tiago estacionou e entrou. Voltou no dia seguinte. E no outro. Cada vez observando ela se mexer pela lanchonete com a mesma paciência e bondade. Mesmo com cliente grosso. Mesmo visivelmente exausta. Na 4ª visita, ela finalmente chegou na mesa dele com a garrafa de café. Você fica pedindo café preto e fica aqui 2 horas. Helena disse, com um brilho divertido nos olhos cansados. Ou você ama mesmo o nosso café, ou tá juntando coragem para falar alguma coisa. Tiago sentiu o rosto esquentar. Tá tão na cara assim? Um pouquinho. Ela reabasteceu a xícara dele mesmo estando meio cheia ainda. Então qual é? Tá vendendo alguma coisa? Porque eu não tenho grana para comprar o que for. Não, Tiago riu apesar de si mesmo. Queria perguntar se você queria tomar um café qualquer dia, num lugar que não seja aqui. Mas entendo se falar não, porque você já vê café demais no trabalho. Helena olhou para ele por um longo momento. Tiago se perguntou o que ela via. Ele se vestia de propósito, jaqueta velha de brechó, jeans surrado, tênis gasto. O relógio de 47 mil dólares ficava na mesa de cabeceira em casa. A aliança que ele finalmente parou de usar estava guardada na gaveta. Eu trabalho 70 horas por semana entre aqui e o mercadinho. Helena disse com cuidado. Tenho um irmão de 15 anos que precisa de mim. Não tenho tempo para namorar. Só um café então, Tiago falou. Meia hora. Você escolhe quando e onde. Ela mordeu o lábio, pensando. Tiago reparou nas olheiras, no uniforme desbotado de tantas lavagens. No band-aid no polegar provavelmente de queimadura na cozinha. Tá bom, ela disse por fim. Quinta tarde. Tem um parque 2 quadras daqui. Traga seu próprio café porque tô de folga. Quinta tarde. Tiago sentou num banco do parque com 2 cafés de posto. E sem ideia do que estava fazendo. Isso não era para ser real. Era mais um teste, mais uma forma de provar o que ele já sabia sobre as pessoas. Mas quando Helena apareceu de jeans e suéter remendado no cotovelo,
cabelo solto nos ombros pela primeira vez. Algo no plano perfeito do Tiago começou a rachar. Desculpa o atraso, ela disse, ofegante. O Carlos teve fisioterapia e atrasou. Carlos, meu irmão. Helena pegou o café que ele ofereceu e sentou, deixando uma distância cuidadosa. Ele tem uma doença muscular degenerativa. Tem dias melhores, tem dias piores. Ela falou como quem fala do tempo. Sem pedir pena, sem suspiro pesado, sem convite para perguntas invasivas. Só um fato da vida dela. Deve ser difícil, Tiago disse baixinho. Helena deu de ombros. É o que é. Nossos pais morreram num acidente de carro há 3 anos. Sou tudo que ele tem. Ela tomou um gole do café e fez careta. Nossa, isso tá horrível. Por que eu sugeri trazer o nosso? Tiago riu, surpreso com a habilidade dela de mudar o clima. Achei ruim também, mas não quis ofender sua recomendação. Eu trabalho em lanchonete. Não tenho desculpa para recomendar café ruim. Helena sorriu e Tiago sentiu a rachadura no peito aumentar. E você? Qual a sua história, Tiago? Ele tinha ensaiado isso. As mentiras vinham fáceis depois de 25 treinos. Trabalho com suporte técnico. Moro num AP pequeno do outro lado da cidade. Tenho uma filha de 8 anos, Matilde. Guarda compartilhada com a ex. Deve ser difícil também, Helena repetiu as palavras dele. Aguarda. Tiago olhou pro café ruim. Era aqui que ele desviava, mantinha superficial. Mantinha o personagem que construiu. Mas algo na forma simples como Helena compartilhou o peso dela. Fez ele querer ser honesto, ou o mais honesto possível enquanto mentia tudo que importava. Minha ex casou de novo, ele disse. Com alguém que tinha mais dinheiro, mais status, mais do que eu não dava pra ela. O divórcio me ensinou que as pessoas vão embora quando as coisas ficam difíceis. Ou quando aparece alguém melhor. Helena ficou quieta um momento. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Tá tudo bem. Faz 2 anos. Isso não quer dizer que ainda não dói. Tiago levantou o olhar, surpreso com a verdade simples daquela frase. Quantas pessoas tinham dito para ele seguir em frente, superar, que estava melhor sem ela? Quantas vezes ele fingiu que a traição não acordava ele de noite? Não, ele admitiu. Acho que não. Eles ficaram em silêncio confortável, tomando café ruim e vendo as crianças brincarem no balanço do outro lado do caminho. Tiago não lembrava a última vez que silêncio foi confortável em vez de estranho. Então o que te fez me chamar para sair? Helena perguntou de repente. Não tô pescando elogio. Tô curiosa de verdade. Você não parece o tipo de cara que fica rondando lanchonete. Tiago escolheu as palavras com cuidado. Eu vi você ajudar aquele senhor quando derrubou a água. Você foi gentil com ele. Gentil de verdade. Não só educação de trabalho. Eu não vejo isso todo dia. Helena ficou com vergonha. Isso é só ser gente decente. Você ia se surpreender como é raro. Ela encontrou o olhar dele. E Tiago viu algo que não esperava, reconhecimento. Como se ela também tivesse sido decepcionada pelas pessoas. Helena disse baixinho. Acho que não ia me surpreender. Os 30 minutos viraram 1 hora, depois 2. Helena contou das pequenas vitórias do Carlos. Como ele conseguiu segurar um garfo sozinho na semana passada. Como o fisioterapeuta achava que o remédio novo estava ajudando. Tiago contou da obsessão da Matilde por astronomia. Como ela fazia ele deitar no chão da sala para apontar constelações nas estrelas adesivas que ela colou no teto. Ele não contou que o teto tinha 4 metros de altura num penthouse de 8 milhões. Não contou que a escola da Matilde custava 60 mil por ano. Não contou que o AP pequeno era na verdade um prédio inteiro que ele tinha como investimento. Quando Helena olhou o celular e pulou com um palavrão, pedindo desculpas porque precisava ir pro turno da noite no mercadinho. Tiago sentiu quase pânico. Posso te ver de novo? A pergunta saiu mais desesperada do que ele queria. Helena hesitou, jogando a bolsa no ombro. Não sei se é uma boa ideia. Por quê? Porque eu não posso namorar ninguém agora, Tiago. Digo isso literalmente. Cada real que ganho vai pro remédio do Carlos ou pra pagar o teto. Não dá pra jantar, cinema, essas coisas que as pessoas normais fazem. E você parece legal, não quero perder seu tempo. A mente do Tiago acelerou. Isso era perfeito. Uma mulher que não podia pagar nada, que não esperava que ele gastasse. O teste definitivo para ver se alguém amava sem riqueza. Mas as palavras que saíram da boca dele o surpreenderam. E se a gente fizer só isso? Parque, café ruim, conversar. Eu também não tô nadando em dinheiro. Helena estudou o rosto dele procurando algo.
Tiago prendeu a respiração. Tá bom, ela disse por fim. Vamos fazer isso de novo. Enquanto Tiago via ela ir embora pro segundo emprego do dia, ele disse para si mesmo que ainda era só um teste. Quase acreditou. O segundo date foi num domingo à noite num italiano pequeno que Tiago escolheu de propósito pro momento. Não caro, mas bom o suficiente para conta pesar para quem vive de salário em salário. Helena chegou 10 minutos atrasada, ofegante e pedindo desculpas. Desculpa, o Carlos teve um dia ruim. Demorou para deixar ele acomodado. Tá tudo bem com ele? Tiago perguntou, surpreso por realmente querer saber. Sim, só um daqueles dias que os músculos não obedecem. Ele fica frustrado. Ela sentou na mesa, prendendo um fio de cabelo atrás da orelha. Trocou o uniforme por um vestido azul simples que parecia de brechó. A enfermeira tá com ele agora, então tá de boa. Eles pediram. Helena escolheu o macarrão mais barato apesar do Tiago incentivar a pedir o que quisesse, e caiu num papo fácil. Contou de um cliente que deixou R$ 50 de gorjeta de manhã. Como quase chorou no freezer porque ia dar para comprar o livro de ciências que o Carlos queria. O peito do Tiago apertou. Ele podia comprar 1000 livros sem piscar. Em vez disso, assentiu e disse. Isso é incrível. Ele tem sorte de ter você. Quando veio a conta, Tiago executou o plano. Abriu a carteira, fez cena de procurar, deixou o rosto cair em vergonha ensaiada. Nossa, não acredito. Pensei que tinha pegado o cartão de débito hoje, mas devo ter deixado em casa. Desculpa mesmo. Ei, tá tudo bem. Helena já estava pegando a bolsa. Acontece comigo toda semana. Eu pago. Tiago viu ela tirar 2 de 20, provavelmente gorjeta da lanchonete, e entregar para a garçonete. Sem hesitar, sem decepção no rosto, sem vontade de ir embora cedo. Só sorriu para ele como se não importasse. Eu te pago de volta, Tiago disse, se odiando um pouco. Não se preocupa. Você paga o próximo. Helena se levantou, pegando o casaco. Tenho que ir mesmo. Turno cedo amanhã. Enquanto Tiago dirigia para casa propentoso e com janelas do chão ao teto. E a filha dormindo no quarto maior que a maioria dos estúdios. Ele disse para si mesmo que estava triunfante. Helena passou mais um teste. Então por que ele se sentia enjoado? O terceiro date foi um passeio pela cidade porque o carro do Tiago quebrou. Mais uma mentira. Mais um teste. O carro de verdade dele, um Tesla, estava na garagem privativa, enquanto ele dirigia o Honda Civic velho que comprou só para essa farsa. Não ligo de andar, Helena disse quando ele pediu desculpas pela terceira vez. Eu ando para todo lado mesmo. Gasolina tá cara, e o ônibus aqui até que funciona. Eles andaram 2 horas, zigue-zagueando pelas ruas enquanto o sol se punha, e as luzes da cidade acendiam. Helena contou dos pais dela. Como a mãe cantava enquanto cozinhava. Como o pai lia a história pro Carlos com vozes diferentes. Tentei fazer as vozes como ele fazia, Helena disse baixinho. Mas sou péssima. O Carlos e mesmo assim, acho que mais por pena do que por graça. Tiago se pegou contando coisas que não contava pra ninguém. Dos pesadelos da Matilde depois do divórcio. De como ela perguntou se a mãe foi embora porque não amava mais ela. Da culpa que comia ele vivo toda vez que trabalhava até tarde. Perdi evento da escola. Sentia que estava falhando na única coisa que realmente importava. Você não tá falhando, Helena disse firme. Eles pararam de andar, debaixo de um poste numa esquina vazia. A Matilde é amada. Isso é o que importa. Confia em mim, quem cria criança sabe. Não é sobre ser perfeito. É sobre aparecer. Você aparece pro Carlos todo dia. E aparece pra Matilde também. Helena segurou o olhar dele. Para de ser tão duro consigo mesmo. Algo mudou naquele momento. Tiago sentiu as muralhas que construiu começarem a desabar, e isso o aterrorizou. Isso era para ser um teste, uma forma de provar que as pessoas eram previsíveis, que todo mundo tinha um limite, que a ex dele estava certa sobre a natureza humana. Mas Helena continuava não quebrando. O quarto date foi café no parque de novo. O quinto foi um show gratuito ao ar livre, onde eles sentaram na grama. E Helena dormiu no ombro dele na segunda metade. Tiago ficou imóvel por 45 minutos com medo de acordar ela. Pensando como ela trabalhava 70 horas por semana. E provavelmente não tinha uma noite inteira de sono há anos. No sexto date Tiago já estava encrencado e sabia. Eles estavam numa feira de rua, passando por barracas de bijuteria artesanal e limonada cara. Matilde implorou para ir junto. Tava perguntando da amiga do papai há semanas.
E Tiago cedeu depois de pedir permissão para Helena. Ver Matilde e Helena juntas apertou a garganta dele. Helena não falava com ela como se fosse criança pequena. Não usava aquela voz esquisita de adulto. Falava com Matilde como gente, perguntando dos planetas favoritos. E ouvindo com atenção a explicação enrolada de uma menina de 8 anos sobre buracos negros. A Helena pode ir na minha peça da escola? Matilde perguntou enquanto dividiam um bolo de funil. Por favor, pai, ela disse que gosta de teatro. Tiago olhou para Helena, esperando desculpa. Em vez disso, ela sorriu. Quando é? Quinta que vem às 19 horas. Eu trabalho até 18 horas, mas dou um jeito. Helena pegou o olhar do Tiago. Se tá tudo bem pra você. Não tava tudo bem. Era o oposto de tudo bem, porque Tiago tava se apaixonando por alguém para quem ele mentia ativamente. E a mentira ficava maior e mais difícil de sustentar a cada dia. E ele não sabia como parar sem perder tudo. Tá, seria ótimo, ele disse. Naquela noite, depois de deixar Matilde na casa da ex e dirigir sozinho para casa, Tiago parou na sala do Penthouse e olhou para a vida que construiu. Móveis que custavam mais que o salário anual de muita gente. Obras de arte nas paredes. A vista da cidade se estendendo como um reino que ele conquistou. Nada daquilo significava nada. Ele pensou em Helena no apê pequeno dela, com suéter remendado e gorjeta guardada pro livro do irmão. Pensou em como ela ofereceu pagar o jantar sem pensar duas vezes. Como ela dormiu no ombro dele porque confiava. Como falou com Matilde como se ela importasse. Tiago pegou o celular e olhou pro número da assistente. Uma ligação bastava. Podia fazer checagem de antecedentes em Helena em horas, verificar cada história que ela contou, confirmar que ela era quem dizia ser, provar que isso era real. O dedo pairou no botão de ligar. Ele baixou o celular. Porque se checasse, se verificasse, se transformasse isso numa transação, então ele seria igual à ex dele, igual a todas as pessoas que ensinaram ele que amor era só algo que se comprava, vendia ou negociava. Helena apareceu na peça da Matilde na quinta, usando o mesmo vestido azul do segundo date. Chegou direto do trabalho, cabelo ainda no coque de garçonete, e trouxe Carlos na cadeira de rodas. O coração do Tiago parou quando viu os dois na plateia. Disse para si mesmo que ainda estava no controle. Ainda era um teste que ele podia abandonar, mas Carlos estava ali. Helena trouxe o irmão, a pessoa por quem sacrificava tudo, para conhecer a filha do Tiago. Isso significava algo. Significava que ela estava deixando ele entrar na vida real dela, nas partes que importavam. Depois da peça, Matilde insistiu que todos fossem tomar sorvete. A mente do Tiago calculou o custo para 5 pessoas. Pensando se esquecia a carteira de novo, ou se isso ia longe demais. Eu pago, Helena disse antes dele falar. A Matilde foi incrível hoje. Vamos comemorar. Helena, você não precisa. Quero. Ela já estava indo para a sorveteria, empurrando a cadeira do Carlos com uma mão, e segurando a mão da Matilde com a outra. Aliás, ganhei aumento essa semana. 25 centavos por hora, mas ainda é grana boa. Ela disse como piada. Mas Tiago ouviu o orgulho por baixo. 25 centavos por hora importavam quando você contava cada real. Eles sentaram do lado de fora da sorveteria, os 5 apertados numa mesinha pequena. Matilde e Carlos conversavam animados sobre videogame. A ex do Tiago, Jennifer, checava o celular com impaciência mal disfarçada. E Tiago ficou olhando Helena lamber sorvete de chocolate do polegar, rindo de algo que Carlos disse. Mais bonita que qualquer mulher que ele já viu de vestido de grife. Ela é ótima com crianças, Jennifer disse baixinho, apontando para Helena. Onde você achou ela? Numa lanchonete, Tiago respondeu. Bem, ela faz bem para Matilde, dá para ver. Jennifer se levantou, pegando a bolsa. Vamos, filha. Temos que ir. Depois que elas saíram, sobraram Tiago, Helena e Carlos. A noite esfriou, e Helena tremia um pouco no casaco fino. Toma. Tiago começou a tirar o casaco dele. Tô bem, Helena protestou. Mas ele colocou nos ombros dela mesmo assim. Carlos sorriu. Vocês são fofos. Tá dando nojo. Carlos. O rosto da Helena corou. Que foi? É verdade. Carlos olhou pro Tiago com a honestidade brutal de adolescente. Você faz minha irmã sorrir. Ela não sorriu o suficiente. Então valeu, acho. Tiago sentiu algo se quebrar completamente no peito. Não a rachadura cuidadosa de antes, que ele ainda controlava. Foi uma quebra total. Bagunçada e irreparável.
Carlos, você tá me envergonhando, Helena murmurou. Bom, você me envergonha o tempo todo. Carlos rolou a cadeira uns metros para longe, dando espaço. Vou olhar a vitrine da livraria. Me chamem quando acabarem de ser melosos. Helena riu balançando a cabeça. Depois olhou pro Tiago e o sorriso suavizou para algo mais sério. Obrigada por hoje por incluir o Carlos. A maioria dos caras que namorei antigamente. Quando tinha tempo para namorar, não queria lidar com o irmão de cadeira de rodas. A maioria dos caras é idiota, Tiago disse. Helena chegou mais perto. Perto o suficiente para Tiago sentir o cheiro do shampoo dela. Algo simples e limpo, provavelmente de mercadinho. Você não é como a maioria, né? Tiago pensou no Pentose na empresa, na conta bancária. Na mentira elaborada que construiu ao redor de si. Não, ele disse baixinho. Realmente não sou. Helena beijou ele então, suave e cuidadosa. Como se estivesse fazendo uma pergunta. Tiago retribuiu, sentindo o gosto de sorvete de chocolate. E sabendo com certeza absoluta que estava prestes a destruir. A melhor coisa que aconteceu com ele em anos. Porque ele não conseguia mais mentir para ela. Não agora. Não quando ela olhava para ele como se ele valesse algo além da conta bancária. Algo real e verdadeiro. Mas ele também não conseguia contar a verdade. Porque a verdade significava que ela saberia que ele testou ela. Manipulou, mentiu por semanas. Não tinha saída boa. Enquanto Tiago dirigia para casa naquela noite, ele tomou uma decisão. Amanhã, ele contaria tudo para Helena. Confessaria, pediria desculpas. E aceitaria o que viesse depois. Mesmo que significasse perdê-la. Especialmente se significasse perdê-la. Porque era isso que se fazia quando se amava alguém de verdade. Contar a verdade mesmo que custasse tudo. Tiago não dormiu aquela noite. Ficou no escritório de casa olhando pro celular, ensaiando as palavras que diria para Helena. Cada versão soava pior que a anterior. Desculpa, mas eu menti para você. Na verdade sou milionário. Lembra quando fingi esquecer a carteira? Era um teste. Tudo que você achava que sabia sobre mim era falso. De manhã, rascunhou e apagou 17 mensagens pedindo para se encontrarem. Por fim, só ligou. Oi, Helena atendeu, parecendo cansada. Tá tudo bem? Você nunca liga tão cedo. A gente pode se ver hoje? É importante. Uma pausa. Tiago, você tá me assustando. O que houve? Só preciso conversar com você, por favor. Tá bom. O parque às 2? Sim. Obrigado. Depois de desligar, Tiago ficou no silêncio do Pentose. E se perguntou se essa seria a última vez que ela concordaria em vê-lo. Às 13h30, Tiago já estava no parque, sentado no banco de sempre. Trocou de roupa 3 vezes. Por fim ficando com a mesma jaqueta velha e jeans que usava perto dela. Agora parecia errado, como uma fantasia que ele mal podia esperar para tirar. Helena chegou exatamente às 14 horas. O coração do Tiago parou quando viu ela. Ela estava de uniforme do trabalho, claramente saindo do turno da manhã. Cabelo caindo do coque. Aquela cara de exausta que ele já conhecia. Mas ela sorriu quando viu ele. Aquele sorriso verdadeiro que fazia ele se sentir a pior pessoa do mundo. Tá, você me deixou preocupada, Helena disse, sentando ao lado dele. O que é tão importante? Tiago respirou fundo. Só fala. Só conta. Eu não fui honesto com você. O sorriso da Helena sumiu. Como assim? Quero dizer, Tiago se forçou a olhar para ela. Eu não sou quem você pensa. Não trabalho com suporte técnico. Eu sou dono de uma empresa de tecnologia e bem-sucedida. Não moro num AP pequeno. Tenho um Pentose no centro. E meu carro não quebrou. Não esqueci a carteira. E não tô passando dificuldade financeira. Helena olhou para ele, expressão indecifrável. Não tô entendendo. Sou milionário, Helena. Fui o tempo todo. Tudo que te falei sobre minha situação financeira era mentira. O silêncio se estendeu entre eles como vidro quebrado. Tiago viu as emoções passarem no rosto dela. Confusão, descrença. Depois algo que parecia dor. Por quê? A voz dela saiu pequena. Por que você mentiria sobre isso? Porque eu queria saber se alguém podia me amar por quem eu sou, não pelo que eu tenho. As palavras saíram mais rápidas agora. Minha ex me traiu com meu sócio. Ela me deixou por alguém com mais dinheiro, mais conexões. O divórcio me ensinou que as pessoas só se importam com o que você pode dar. Então comecei a testar mulheres, fingindo ser quebrado nos dates. Pra ver quem ficava. Testar? Helena repetiu a palavra como se fosse estranha. Você tava me testando? Sim. Não, quer dizer,
Tiago passou a mão no cabelo. No começo, sim. Mas depois virou real. Você virou real e eu não soube como parar de mentir sem te perder. Helena se levantou de repente. Preciso pensar. Helena, por favor. Não. Ela levantou a mão e Tiago viu que tremia. Você deixou eu pagar o jantar com minha gorjeta. Dinheiro que eu precisava pro remédio do Carlos. Você me viu preocupada se ia dar para pagar gasolina. Se ia tirar uma tarde de folga do trabalho. E o tempo todo você tava o quê? Anotando? Vendo se a pobrezinha passava no seu teste? Não era assim. Então como era, Tiago? A voz dela falhou. Porque do meu ponto de vista, parece que você brincou com alguém que não tinha luxo de brincar de volta. Tiago sentiu o pânico subir no peito. Eu sei que errei. Sei que devia ter contado antes. Mas o resto era real. O jeito que me sinto por você. O jeito que me sinto pelo Carlos. As conversas que tivemos, isso era real. Como eu vou saber o que é real? Helena cruzou os braços em volta de si. Você mentiu sobre tudo. Pelo que eu sei, mentiu sobre ter sentimentos também. Não menti. Juro que não. Não sei se consigo acreditar em você. Os olhos da Helena estavam enchendo de lágrimas. E Tiago nunca se odiou tanto. Achei que você me entendia. Achei que você sabia como era lutar. Se preocupar com dinheiro. Sentir que tá mal conseguindo manter a cabeça fora d'água. Mas você tava só fingindo. Você era um turista na minha vida. Isso não é justo. Justo? Helena riu, mas sem graça nenhuma. Quer falar de justo? Eu trabalho 70 horas por semana para manter meu irmão vivo. Não compro roupa nova há 2 anos. Comi cereal no jantar semana passada. Porque precisei escolher entre me alimentar e pagar a fisioterapia do Carlos. E você? Você tava brincando de pobre com roupa de brechó. E me observando como se eu fosse um experimento social. Helena, eu preciso ir. Ela já tava indo embora, andando rápido. Preciso pensar. Não me liga. Tiago ficou olhando ela se afastar. Todo instinto gritando para correr atrás, consertar, fazer ela entender. Mas ele ficou no banco. Talvez fosse isso que ele merecia. Ficar sozinho com as consequências das escolhas dele. 3 dias se passaram. Tiago ligou 2 vezes. Helena não atendeu. Não mandou mensagem. Apareceu na lanchonete. Mas o gerente disse que ela pediu folga por doença. Matilde percebeu na hora. Onde tá a Helena? Ela vem no fim de semana? Acho que não, meu amor. Por quê? Brigamos. Mais ou menos. Você pediu desculpas? Tiago olhou para a filha de 8 anos, que de algum jeito entendia relacionamentos melhor que ele. Tentei. Tenta mais, pai. É o que você sempre me fala para fazer. No 4º dia, a assistente bateu na porta do escritório. Senhor, tem alguém aqui para ver o senhor. Helena Mendes. Não tem horário marcado, mas diz que é pessoal. O coração do Tiago parou. Manda entrar. Helena entrou no escritório. E Tiago viu ela absorver o espaço. Janelas do chão ao teto, móveis caros, vista da cidade. Ela parecia pequena ali, ainda de uniforme da lanchonete, cercada pela prova de tudo que ele escondeu dela. Então essa é sua vida de verdade? Ela disse baixinho. Sim, é bonito. Helena foi até a janela, olhando o horizonte. Nunca estive tão alto. Dá pra ver tudo daqui. Tiago não soube o que dizer, então não disse nada. Fiquei com raiva de você por 4 dias, Helena continuou, ainda olhando pra fora. Raiva de verdade. Contei pro Carlos o que aconteceu. E ele disse que você era um babaca que não me merecia. Ele provavelmente tá certo. Ele tá certo. Mas aí continuei pensando numa coisa. Helena virou pra encarar ele. Você me contou a verdade. Não precisava. Podia ter continuado mentindo e eu nunca saberia. Mas você contou mesmo assim. Mesmo sabendo que eu ia ficar brava. Mesmo sabendo que podia acabar tudo. Não conseguia continuar mentindo pra você. Por quê? Você já mentiu por semanas. Porque eu te amo. As palavras saíram cruas e honestas. Mentir pra quem você ama não é amor. É só outra forma de usar a pessoa. Os olhos da Helena encheram de lágrimas de novo. Você me machucou, Tiago. Eu sei. Desculpa. Desculpa mesmo. Não sei se consigo confiar em você de novo. Eu sei. Mas quero tentar. Helena enxugou os olhos. Devo tá louca, mas quero tentar. Porque a verdade é que eu também me apaixonei por você. Pelo você de verdade por baixo das mentiras. O cara que escuta quando falo do Carlos. O cara que faz a Matilde rir. O cara que me beija como se eu fosse a única pessoa no mundo.
Tiago atravessou o espaço entre eles em 3 passos, puxando Helena para os braços dele. Ela deixou-o enterrando o rosto no peito dele. Não ligo pro seu dinheiro, ela disse, voz abafada. Nunca liguei. Ligo que você não confiou em mim o suficiente para ser você mesmo. Tava com medo. Eu sei. Eu também tô com medo. Helena se afastou um pouco para olhar para ele. Mas se vamos fazer isso? Sem mais mentiras, sem mais testes. Só a gente descobrindo juntos. Só a gente, Tiago concordou. Prometo. E você vai me pagar de volta todos aqueles jantares. Tiago riu, o som quebrando a tensão. Fechado. Helena sorriu então, hesitante, mas real. E o Carlos quer conhecer o você de verdade. Aviso, ele vai te encher o saco por causa disso. Eu mereço. Merece. Helena beijou ele suave. Mas você vai compensar a gente. Os dois. O tempo que for preciso. 6 meses depois, Tiago estava na cozinha fazendo café da manhã, enquanto Matilde e Carlos discutiam o que ver na TV. Helena estava encolhida no sofá com uma revista médica, pesquisando tratamentos novos para a condição do Carlos. Ela reduziu para 40 horas por semana na lanchonete. Escolha dela porque gostava do trabalho e das pessoas. Mas agora tinha tempo para respirar. Tiago montou um fundo pro tratamento médico do Carlos. Não porque Helena pediu. Ela não pediu, mas porque era o certo. Porque família cuida de família. E contra todas as probabilidades, eles tinham virado uma família. Pai, o Carlos disse que espaço é chato. Matilde anunciou indignada. Eu disse que buraco negro é chato, Carlos corrigiu. O resto do espaço é legal. Buracos negros são a parte mais legal. Tiago pegou o olhar da Helena do outro lado da sala. Ela estava sorrindo. O cansaço que ele viu no começo sumido do rosto. Ela parecia feliz, parecia em casa. Te amo, Tiago fez com a boca. Eu sei, Helena fez de volta, o sorriso crescendo. Não era perfeito. Ainda brigavam por dinheiro. Helena odiava quando Tiago tentava comprar coisas caras para ela. Dizia que a deixava desconfortável. Ainda tinham conversas difíceis sobre confiança. Sobre as mentiras que começaram tudo. Alguns dias eram mais duros que outros. Mas era real. Finalmente completamente real. E isso valia mais que qualquer teste que Tiago pudesse ter inventado. Se essa história tocou seu coração, a gente quer ouvir você nos comentários. Aqui vai uma pergunta para você. Você acha que o Tiago tinha razão em testar a Helena? Ele estava protegendo o coração dele? Ou passou dos limites? E para as mulheres que estão assistindo, sejam honestas. Se alguém que você amava admitisse que te testou assim, você conseguiria perdoar? Deixa sua resposta nos comentários abaixo. Queremos saber o que você pensa. E não esquece de se inscrever no canal para mais histórias sobre amor, confiança e segundas chances. Dá aquele like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir. Coração vermelho.